Nesta aula, trataremos um pouco de Fermat, Descartes, Newton e Leibniz, do desenvolvimento da geometria analítica à invenção do cálculo. O desenvolvimento da geometria analítica foi essencial para a invenção do cálculo. Os dois personagens centrais para o desenvolvimento da geometria analítica foram Pierre de Fermat e René Descartes. Cartesiano deriva de Cartesius, o nome latino de Descartes. Uma gravura de Fermat, uma gravura de Descartes. No início do ano de 1637, Fermat enviou aos seus correspondentes em Paris um manuscrito intitulado Introdução aos Lugares Geométricos, Planos e Sólidos. Nesse tratado encontram-se suas ideias sobre a geometria analítica. Aqui uma imagem desse tratado de Fermat. Na mesma época, Descartes publica sua obra, Discurso do Método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. A obra foi acompanhada de 3 ensaios, entre os quais estava a geometria. Uma capa do livro Discurso do Método, de Descartes. Descartes e Fermat reconheceram o seguinte princípio fundamental da geometria analítica. A cada curva plana corresponde uma equação em 2 variáveis. E, inversamente, a cada equação em 2 variáveis corresponde uma curva plana. Por meio desse princípio, desenvolveram um procedimento algorítmico para resolver problemas em geometria. Em síntese, as diferenças entre a geometria analítica de Descartes e Fermat e a geometria analítica que conhecemos são: primeiro, na geometria de Fermat e Descartes não havia um sistema de coordenadas retangulares e os eixos de coordenadas não estavam definidos. Segundo, o eixo horizontal, abscissa, aparece nas figuras dos 2 textos, de Fermat e de Descartes. E o eixo vertical, ordenada, aparece implícito, porém representado geralmente de forma oblíqua. Como nós podemos ver na figura 78 e 79 do texto de Fermat. Então, nós temos a abscissa e a ordenada inclinada. Terceiro, Leibniz usa os termos ordenada, abscissa e coordenada em um artigo na Acta Eruditorium, volume 11, 1692, página 170, onde aparecem as palavras abscissa, coordenada. Desse modo, Fermat e Descartes não empregaram tais termos, porque os trabalhos de Fermat e Descartes são de 1637. As incógnitas x e y, que aparecem na equação de uma curva, eram consideradas segmentos de reta em vez de números. Quinto, Fermat e Descartes compreendiam a conexão entre uma curva geométrica e uma equação em 2 variáveis. Sexto, Fermat e Descartes não idealizaram a noção de uma correspondência biunívoca entre os pontos de um plano e os pares ordenados de números reais. Sétimo, Descartes considerou apenas curvas algébricas para as quais p, x e y é um polinômio nas 2 variáveis, ou seja, a curva definida pela equação p de x e y é igual a 0. Oitavo, Fermat considerou equações polinomiais de grau 2 em x e y. Nono, Fermat enfatizou o estudo das equações em x e y, não por meio de sua representação gráfica, mas mediante suas propriedades decorrentes dos métodos de cálculo. Décimo, Fermat e Descartes usaram apenas coordenadas positivas, e as curvas esboçadas nos seus textos
aparecem apenas no primeiro quadrante. 11º. John Wallis foi o primeiro a introduzir abscissas negativas e associá-las corretamente com ordenadas positivas e negativas. Isso não foi feito por Fermat e Descartes. A expressão geometria analítica aparece no artigo de Michel Rollet, de 1709. O termo geometria analítica, com significado explícito sobre esse ramo da matemática, aparece no prefácio do primeiro volume do Tratado de Cálculo Diferencial e do Cálculo Integral de Lacroix, em 1797. Aqui a página do Tratado de Lacroix, onde aparece o termo geometria analítica. Primeiro tomo, né? Primeiro livro. Aqui a capa do Tratado de Lacroix, de 1797, primeiro tomo, ou primeiro livro. Os trabalhos de Fermat e Descartes em geometria analítica contribuíram de forma decisiva para as investigações sobre o uso dos métodos infinitesimais. Fermat, por exemplo, resolveu o seguinte problema: dividir uma quantidade em duas partes, tais que seu produto seja máximo. Fermat usava a notação de Viet, em que as consoantes maiúsculas representavam constantes e as vogais maiúsculas representavam variáveis. Com essa notação, seja B a quantidade dada e denotemos as partes procuradas por A e B menos A. Fermat subtrai de A, variável, uma quantidade E infinitesimal e forma o produto, entre parênteses, A menos E. E entre colchetes, B menos, entre parênteses, A menos E. Subtrai essa quantidade infinitesimal E. E, igualando esse produto A que multiplica entre parênteses B menos A, obtém essa expressão, ou, fazendo as multiplicações e simplificações, nós temos 2AE menos BE menos E ao quadrado, igual a zero. Dividindo por E, essa quantidade infinitesimal, chegas a 2A menos B menos E igual a zero. Fazendo E igual a zero, conclui que 2A é igual a B, estabelecendo assim a divisão desejada em relação ao problema proposto. Newton e Leibniz ocupam a posição central na história do cálculo diferencial e integral. É importante salientar que Newton e Leibniz não inventaram o cálculo moderno e não inventaram o mesmo cálculo. Eles tinham concepções diferentes sobre as quantidades variáveis. E o cálculo deles era de variáveis e equações que relacionam essas variáveis. Não é um cálculo de funções. Uma gravura de Newton. Para Newton, as ideias básicas do cálculo tinham a ver com o movimento. As quantidades variáveis, com o tempo, chamou de fluentes. A taxa de variação de uma quantidade com o tempo chamou de fluxão. Para as fluentes, Newton designou V, X, Y e Z. Suas fluxões são V ponto, X ponto, Y ponto e Z ponto. Assim, a fluxão X ponto de uma quantidade X, dependente do tempo, chamada fluente, era a velocidade com a qual X aumenta mediante seu movimento gerador. Em síntese, Newton, primeiro, define momento de uma quantidade fluente como a quantidade pela qual ela aumenta em um período de tempo infinitamente pequeno. Segundo, o aumento de X em um tempo infinitesimal O é o produto da velocidade de X por O, ou X ponto O. Segue-se que após esse intervalo de tempo, X tornar-se-á X mais X ponto O e, da mesma forma, Y tornar-se-á Y mais
ponto O. Vamos considerar a curva definida por y igual a x elevado a n. O, um intervalo de tempo infinitesimal, e x.o e y.o, incrementos infinitesimais. Assim, Newton, para encontrar a relação entre as fluxões, substitui x mais x.o e y mais y.o na equação y igual a x elevado a n, ou y menos x elevado a n igual a zero. Ele obtém y mais y.o mais, entre parênteses, x mais x.o elevado a n. Em seguida, usa o teorema binomial estabelecido por ele para expoentes fracionários. Ele obtém esta expressão. Adicionando o oposto de x elevado a n, ambos os lados desta expressão, nós temos, entre parênteses, y menos x elevado a n, mais y.o, igual a esta expressão. Ou, nós sabemos que y menos x elevado a n é igual a zero. Então, nós temos y.o igual a esta expressão. Ele divide os termos desta expressão pela quantidade infinitesimal O. Ele obtém y ponto igual a esta expressão. Supondo-se O infinitamente pequeno, a fim de expressar os momentos das quantidades, os termos que contêm O como fator podem ser desprezados. Ele obtém a seguinte fórmula: y ponto é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1, que multiplica x ponto. Ou seja, a fórmula que nós utilizamos hoje no cálculo diferencial. Uma gravura de Leibniz. As ideias de Leibniz sobre cálculo evoluíram gradualmente e, como Newton, ele escreveu várias versões de seu texto, com o intuito de torná-lo rigoroso. O ponto central para Leibniz, assim como para Newton, era o conceito de diferencial. Leibniz desenvolveu o cálculo da seguinte forma. Primeiro, ele concebeu a curva como um polígono com infinitos lados, cada um de comprimento infinitesimal. Segundo, a essa curva está associada uma sequência infinita, discreta, de abscissas, e uma sequência infinita de ordenadas, em que os pontos x índice n e y índice n são as coordenadas dos pontos da curva. Terceiro, a diferença entre dois valores sucessivos de x é chamada de diferencial de x, e é denotada por dx. Quarto, a diferença entre dois valores sucessivos de y é chamada de diferencial de y, e é denotada por dy. Quinto, o diferencial de x é uma quantidade fixa, diferente de zero, infinitamente pequena em comparação com x. Sexto, existe uma sequência de diferenciais associada à curva, denominada sequência de diferenças, x índice n menos x índice n menos 1, associadas às abscissas da curva. Sétimo, os lados do polígono que constituem a curva são denotados por ds, infinitesimais. Oitavo, para cada ponto xy na curva, podemos formar o triângulo característico dx, dy e ds. ds é a diferencial do comprimento do arco S. Nono, o triângulo característico, com os lados infinitesimais dx, dy e ds, satisfazem a relação. Décimo, o lado infinitesimal ds da curva é considerado coincidente com a reta tangente à curva, no ponto x. 11º,
A inclinação da reta tangente à curva no ponto xy é dy dx, que Leibniz denomina de quociente diferencial. Aqui nesta gravura podemos ver o triângulo característico de Leibniz, dx, dy e ds. A abscissa e a ordenada, relativo à curva. Leibniz procurou por algum tempo encontrar as regras certas para diferenciar produtos e quocientes. Assim, para o produto, ele obteve igual a x dy mais y dx, que é a fórmula que nós utilizamos hoje. Leibniz obteve dx multiplicado por dy, observando que é infinitamente pequeno em comparação com o resto. Na imagem a seguir, temos a primeira página da edição de outubro de 1684, número 10, da Acta Eruditorium. O primeiro artigo de Leibniz, descrevendo o cálculo, aparece nas páginas 467 até 473 dessa edição. A página primeiro, Leibniz concebe a integral como uma soma infinita de retângulos infinitesimais, com base dx e altura y, como nós podemos ver aqui na imagem. E também aparece esse triângulo característico, que é o dx, dy e ds. 2. Sobre os triângulos retângulos, Leibniz salienta que são infinitamente pequenos em comparação com os referidos retângulos e podem ser omitidos sem problema algum. Terceiro, esses triângulos característicos de Leibniz podem ser concebidos como um elo entre diferenciação, cálculo da tangente, e integração, cálculo de área. Quarto, a notação de Leibniz para a integral é um S alongado denotando uma soma. Espero que vocês tenham gostado. Nesta aula, tratamos um pouco sobre Fermat, Descartes, Newton e Leibniz, do desenvolvimento da geometria analítica à invenção do cálculo. Um abraço e até a próxima aula.